Hoje em dia, a tecnologia está presente no dia a dia de todos, inclusive de crianças e adolescentes. Games, computadores, internet e televisão são acessórios quase que indispensáveis. Só que, até que ponto eles são positivos para a educação dos nossos filhos? A seguir, você acompanha uma entrevista com o professor Valdemar Setzer, que fala sobre a interferência dos meios eletrônicos na vida das crianças e o que podemos fazer para evitar consequências negativas. Valdemar Setzer é professor titular aposentado do Departamento de Ciência da Computação da USP. É membro desde 1971 da Sociedade Antroposófica. Ele veio a Santos participar do Congresso Espírita Pan-Americano na Unisanta. Eu tenho um interesse muito grande por todas as questões de concepção de mundo, tanto religiosas quanto as materialistas. E pertenço, por exemplo, a um grupo de trabalho que chama Unilux, lá em São Paulo, que faz eventos interreligiosos, onde comparecem pessoas representando várias correntes, certo? Então eu resolvi vir aqui para aprender, não é? Ouvi o que eles tinham a dizer e aproveitei para oferecer um trabalho que eu apresentei hoje de manhã e que está nos anais, que se chama Ciência, Religião e Espiritualidade. Nesse trabalho, que pode ser visto também pode ser lido no meu site, eu mostro que tanto a ciência atual, não é, que é essencialmente materialista, quanto as religiões têm que mudar para haver uma confluência entre as duas, porque atualmente elas são totalmente separadas, os métodos são completamente diferentes. Por exemplo, na ciência se procura objetividade, compreensão, etc. E as religiões, em geral, se dirigem aos sentimentos, que não são objetivos, e tem dogmas em onde se deve acreditar, etc. Então eu mostro que tem que haver uma mudança das duas, confluindo naquilo que eu denominei de espiritualismo científico. É interessante que esse espiritualismo existe, não é? Ele se chama antroposofia. E como toda concepção de mundo que seja, que seja interessante, ela tem que ser abrangente, tem que ser coerente, não pode ter contradições lógicas, tem que ter aplicações práticas. E é interessante que aqui em Santos nós temos uma aplicação prática, que é justamente a escola, o Jardim Waldorf Flauta Mágica. Esse Jardim Waldorf, que eu recomendo todas as pessoas visitarem, porque não vão acreditar no que vão ver, como é que pode ser uma coisa tão bonita para as crianças, uma coisa tão interessante. Os espectadores vão ter vontade de ser novamente crianças e voltar para o Jardim da Infância se eles entrarem lá. Professor Valdemar, qual é a posição da pedagogia Waldorf com relação aos meios eletrônicos? Essa é uma pergunta muito interessante. Aqui nós temos em Santos apenas um jardim da infância, acho que, se não me engano, com 50 alunos, está crescendo. Espero que cresça tanto que os pais exijam que se faça uma escola, não é? Com primeiro ano, segundo, etc. É assim que, em geral, evolui a pedagogia Waldorf, na necessidade dos próprios pais. Eles não querem que as crianças vão para outro método, eles querem que continuem no mesmo método, que venha o resultado muito positivo. Não é? Em todos os níveis, né? Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Muito bem. Suzana, você não vai entrar em nenhuma escola Waldorf no mundo inteiro e encontrar computador, televisão, videogame, essas coisas. Talvez encontre no nível médio para se ensinar coisas profundas sobre o computador, por exemplo, como ele funciona, até eletronicamente, certo? E aí você vai encontrar, mas não que as escolas utilizem esse meio educacionalmente. Por quê? Porque esses meios são absolutamente anti-educacionais, certo? Eles não ajudam, pelo contrário, prejudicam enormemente a educação. Por exemplo, existe um movimento no governo de se instalar tablets em todas as escolas públicas, dar um para cada aluno. Imagine, Suzana e telespectadores, o que vai acontecer se um aluno tem na sua carteira um tablet com conexão para a internet, não é? Imagine se ele vai prestar atenção no professor. Não vai. E o que uma criança e um adolescente vão fazer com um tablet, com um computador conectado na internet?
vão brincar e se divertir. E seria anormal se eles não fizessem isso, eles não vão estudar. Não adianta achar que dando um computador para a criança, ela automaticamente vai aprender alguma coisa, ela vai melhorar o seu ensino. Pelo contrário, vai prejudicar enormemente. Por quê? Porque, por exemplo, a internet é altamente distrativa. Não existe esse adjetivo em português, mas eu estou usando, né? Existe em inglês. Ela produz distração. E no caso da distração, quanto mais distração a pessoa tem, mais ela quer se distrair. Ela não vai fazer absolutamente nada de sério com a internet. Então isso com crianças é muito problemático. Vejam só, os adultos não estão se controlando no uso da internet. Eles estão usando a internet em qualquer lugar. Antigamente tinha que ir para casa para usar o computador, agora com um smartphone eles podem usar em qualquer lugar e não conseguem se conter. Logo vão lá ver se chegou alguma mensagem no Facebook, não é? No Twitter, ver se chegou um e-mail, etc. Há pessoas que estão acordando de manhã e antes de ir ao banheiro já vão ver se chegou alguma coisa no seu computador. Mas um monte de pessoas. Agora isso com adultos, imagine crianças e adolescentes. Elas são totalmente dominadas por esses meios e já está provado cientificamente, estatisticamente. É só entrar no meu site e ver um dos artigos, por exemplo, os efeitos negativos dos meios eletrônicos em crianças, adolescentes e adultos. Nesses aí eu cito mais de 100, cito literalmente, né? Copiei mais de 100 artigos científicos mostrando os problemas que esses meios produzem. Um deles foi feito inclusive na Unicamp, existem 2 estudos, um deles da Unicamp, outro na Alemanha, mostrando que quanto mais crianças usam computador, criança e adolescente, pior o rendimento escolar, em média. Então você vê que a pedagogia Waldorf só pode ser contra o uso desses meios na escola e também se recomenda que no lar não se use. Professor, os meios eletrônicos, eles podem ser utilizados na educação das crianças e adolescentes? Olha, Suzana, obviamente se pode achar algumas coisas positivas, certo? Por exemplo, uma vez eu dando uma palestra, levanta um pai e diz: meu filho aprendeu inglês jogando videogame, certo? Então isso foi uma coisa positiva. Só que a pergunta que a gente deve fazer nesse caso é: será que não existe uma maneira mais sadia de aprender inglês ou outras coisas, certo? De treinar, por exemplo, a reação, não é? Porque, evidentemente, os videogames treinam a percepção visual, não é? Rápida, e a reação, só que para a tela. Ponha um desses jovens, um adulto que está acostumado com isso, num bosque e vê se ele vai ter reação visual, certo? Muito bem. O que a gente deve concluir, com todos os meus estudos, eu concluí o seguinte: qualquer efeito positivo desses meios, televisão, videogame, computador, internet, qualquer efeito educativo positivo é ultrapassado infinitamente pelos prejuízos que eles causam. De modo que a minha recomendação para os pais é: infelizmente não há meio termo. Eu sei que são aparelhos que estão em uso e muitos pais pensam assim, Suzana. Eles pensam que, já que faz parte da sociedade, as crianças têm que aprender o mais rápido possível, o mais cedo possível, que assim, quando forem adultos, vão usar melhor. Isso é um absurdo que não tem tamanho, porque as pessoas não compreendem, não percebem os prejuízos que essas máquinas fazem. O senhor poderia, então, dar alguma recomendação para o uso da internet para crianças e adolescentes? Com crianças, Suzana, com crianças é simples. É muito fácil de impedir criança de usar computador e internet. Não dá a senha, certo? Agora, com adolescente, ele vai entrar numa lan house, vai usar um smartphone de uma coleguinha, etc. Eu acho que a adolescência, a juventude está com grandes problemas. Eu até às vezes digo, ela está perdida. Eu não tenho uma recomendação específica sobre isso. Eu tenho uma experiência que eu vou relatar, que aconteceu com minha filha, que mora na Alemanha. Ela tem uma filha mais velha dela, a Melina, tem 14 anos, vai para 15, e a Melina toca muito bem violoncelo, começou a fazer uns cachezinhos, etc., ganhou um dinheiro e comprou um smartphone com conexão com a internet. E agora? Os pais podem ir lá tirar, imagine o escândalo que isso dá.
Bom, ela começou a ir pior na escola, começou a não fazer os deveres, inclusive lavar a louça, que todas as crianças têm que fazer, ajudar lá na Alemanha, né? O que minha filha e meu genro fizeram? Eles resolveram sair uma vez à tarde de casa e fizeram uma lista dos deveres que ela tinha que fazer, para a escola, estudar música, etc, etc, etc. Voltaram às 11 horas da noite e ela estava acordada, usando lá o seu smartphone, certo? Na internet, e não tinha feito nada. Aí eles tiraram. Bom, você pode imaginar que uma garota de 14 anos, a casa caiu. Foi um escândalo. No dia seguinte, a Melina agradeceu os pais. Ela estava percebendo que ela não conseguia se controlar. Então, a minha recomendação no caso dos adolescentes é deixa cair. Deixa afundar até o fundo e aí chegar para ele e mostrar, tá vendo o que está acontecendo? Não pode mais. Porque não existe meio termo, eles não conseguem se controlar. Certo? Okay? Então, essa é a minha recomendação com o caso de adolescentes. E mais uma. Da mesma maneira como acho que é reconhecido que a maconha é a porta aberta para drogas mais fortes, a televisão é a porta aberta para videogames violentos e o uso da internet. Se põe a criança desde pequena na frente da televisão, não vão conseguir evitar que ela caia nos outros. Professor, então, por favor, indica para a gente o seu site para que todos possam buscar essas informações. Muito fácil. Vocês, por favor, projetem o meu nome, Valdemar Setzer. É só entrar no Google com o meu nome, só existe um no mundo, vocês caem no meu site.